Fala, galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um. Aqui falo muito sobre iluminação, como um eletricista se tornar um profissional diferenciado no mercado, descobrindo se o produto é de qualidade. Ô Bruno, que produto? O que você vem falar? Então a ideia é que você, eletricista, aí, principalmente com o nosso foco, consiga visualizar, consiga perceber se determinada luminária, se determinado LED tem qualidade, como que eu posso indicar para o meu cliente, como que esse tipo de luminária não vai queimar o meu filme, né? Então você determinou que ia colocar luminária XYZ, e aí o seu cliente confiou em ti, e aí muitas vezes você tem situações complexas, dentre elas LED piscar, o LED não funcionar, o LED perder fluxo luminoso, ou então aquela situação que tem na caixa informando aquele pacote de luz 1000 lumens, 500 lumens, e aí no local aquele fluxo luminoso não corresponder à realidade. Alguém de vocês já passou por isso? Então assim, quando você vai comprar uma luminária ou indica para o seu cliente comprar essa luminária, que muitas vezes o cliente te dá a carta branca, fala, pega a luminária para mim, você passa o seu cartão e ele já te reembolsa, né? Muitas vezes acontece essa situação. Como você vai saber se o produto é de qualidade? Como você vai ter segurança em indicar essa luminária ou essa lâmpada? Então, é um bom desafio para você, eletricista, que indica as luminárias para o seu cliente, tanto para você comprar para ele e aí você já leva e tal, ou você só faz a listinha e indica o que você quer. Quando for fazer uma listinha, a ideia é que a gente comece a especificar mais do que simplesmente colocar lá, eu quero uma lâmpada bulbo, eu quero uma luminária 30 por 30. Tá, mas que lâmpada é essa? Me especifique, fale um pouco mais. Vamos bater um papo aqui, né? De LED para LED. Eu quero uma que luminária 30 por 30. Então, assim, você tendo uma bagagem, macetes aqui que são básicos do dia a dia, vai te ajudar a não passar certos perrengues, tá? 99% do LED vem da China. Ele vai entregar o que o mercado pede. Então, o importador chega aqui e fala, eu quero esse painel, essa fita custe R$ 10 o metro. Vamos supor que no mercado hoje o metro é vendido a R$ 50 com top de linha. E aí começa aquela briga. Pô, chegar no R$ 45 é uma situação normal, demanda, né? É lei da economia, quanto mais está vindo, a tendência é baixar o preço. Mas assim, você vai no 45, R$ 40, não R$ 10. É R$ 10, o cara começa a tirar coisa. Tem luminárias que os caras tiram um parafuso para economizar. Então, assim, não tem muito milagre. Já para começar, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, não compensa, você começa a ter prejuízo. E a gente quer ensinar vocês o quê? Dobrar o faturamento, aumentar a lucratividade, ter mais clientes. É isso que a gente está querendo trazer, você que está me assistindo. A garantia é um dos termômetros aí para a gente saber qual que é uma linha de corte, digamos assim, né? Tem sempre lá no catálogo ou na caixinha, na embalagem, a garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, normalmente no nosso mercado. Então, se o fornecedor não dá garantia ou dá 3 meses, 6 meses, é muito pouco, tá? É muito pouco. Porque às vezes você compra o material, a obra está rolando e vai instalar essa fita daqui 4 meses. Aí você tem 1 ou 2 meses de garantia. Até você instalar aí você instala, o cliente nem mudou, o negócio fica desligado. Aí ele vai mudar, já passou a garantia de 6 meses. Então nem compensa, tá? Às vezes é um valor que muda, e normalmente quando põe menos garantia, a qualidade é menor. Eu gosto de trabalhar 1 ano para cima, mas eu escolho marcas, eu, Bruno, de 2 anos, em alguns casos 5 anos, tá? Tem a fita da Look, por exemplo, 5 anos de garantia. Tem alguns spots e luminárias com LED acoplado de 5 anos de garantia no mercado. Então você fica sossegado. A empresa que vai dar uma garantia desse tipo, ela já está dando uma chancela aqui de qualidade, né? Então é igual você comprar um carro com uma garantia de 5 anos e um carro que tem 1 ano de garantia. Muda muito. Tenho placas, por exemplo, placas que eu uso. Eu gosto de usar da Look, tá? Tem placas italianas, top de linha, assim. Uso para alguns projetos específicos, com drivers, né? O drivers também, assim, garantia de 5 anos. Então, eu estou falando dos mais tops aqui, tá? Tenho placa
Da Save, a Save tem uma placa que eles usam o termo fita rígida, mas é uma placa de LED, né? O termo mais correto é eu falar placa de LED. Ela vem com 1,20 m, 20 watts, tem 3.000 kelvins ou 4.000 kelvins, e é o mesmo esquema da fita de LED. Você pode soldar, mesmo esquema. Então, ela a cada, se eu não me engano, a cada 5 centímetros você pode fazer cortar ali. Para que eu uso essa placa aí da Save, por exemplo? Para fazer adaptação em luminárias. Então, alguns plafons, eu estou fazendo essa semana, o plafon é com luz indireta, aqueles rebatedores, né? Então, é uma peça quadrada, eu jogo a luz para cima, ela vai retornar. Tinha 2 lâmpadas palito, então cada lâmpada palito, a mais econômica era 100 watts. Então, imagina, o cara tem uma peça de no mínimo 200 watts, então a lâmpada queima, já não é tão eficiente, né? Então, hoje com LED. E eu falei para o cliente, existe a lâmpada de LED, só que ela não dá nem metade. A lâmpada de LED mais forte da Palito, que é a R7S, né, que é o termo técnico, aquelas palitinho fininho, ela daria um equivalente a uns 50 watts, nem metade do fluxo. Então, uma luz indireta com metade do fluxo, o cliente a peça já faz 10 anos, então ele foi para a sugestão que eu dei, que foi trocar pelas placas, que ia dar um fluxo legal. Basicamente, vai pegar o quadrado, essa bandeja, digamos assim, e aí vai colocar os LEDzinhos enfileirados e aí soldar eles e aí jogar o fio para ligar com o drive que vai ficar no forro de gesso. Então ele vai ter uma peça de LED consumindo aí menos de 20 watts, o que ele gastava 200 watts. No mínimo 200, né? Então pode ser que tinha uma de 150 e dava 300 watts. Então no mínimo 10 vezes ele vai estar economizando, a energia está cara para cacete. Essa, por exemplo, tem 2 anos de garantia. Eu falei da Look de 5 e tem a da Save de 2. São exemplos, marcas tops, né, conhecidas, tem história com a Look, eu trabalho com eles há 21 anos, o tempo que eu estou em iluminação, eu trabalho com eles. A Save é uma empresa mais nova e tem menos de 10 anos, se eu não me engano, mas já está ali consolidando, tem uma marca, traz garantia, faz teste, tem um corpo de engenharia, então você vai sabendo um pouco mais sobre a empresa, vai te dando esse respaldo, e dentre outras que tem no mercado, que montam placas e trazem, tá? Então, são 2 exemplos para a placa que eu uso aí, tá? Há uma lâmpada ser mais eficiente, ela emite os mesmos lumens e ela economiza energia, ela é um LED melhor. É uma lâmpada, não só o LED. Quando a gente fala de lâmpada de LED, a gente pensa a lâmpada como uma luminária, porque ela tem, a carcaça dela tem que ser pensada a dissipação de calor, então ela vai jogar calor para trás, vai jogar luz. Alguns casos, normalmente sai ali a gente já fez teste de temperatura aqui no canal, sai um pouquinho de calor no feixe luminoso, mas a 90 e tantos por cento é para trás, tá? Então tem que ter esse gerenciamento térmico. Eu já vi linhas de lâmpadas que o pessoal trouxe, LED de qualidade excelente, e começava a queimar com o tempo, e os casos eram assim, depois de 2 horas ligado. Depois de 2 horas ligado, depois de um certo tempo ligado. Por quê? Esquenta, é igual você ter o cooler no computador. Tem porque é para ventilar, para dissipar o calor. Então acontece a mesma coisa na lâmpada. Não tem um cooler, mas o conceito é parecido. Eu tenho dispositivos, acessórios que vai dissipando o calor ao longo dessa lâmpada ou da luminária. Então, nisso, eu consigo garantir que realmente a lâmpada vai durar ali, por exemplo, dure 10 anos, tá? De acordo com o seu uso, porque a gente fala em horas, porque se você usa 1 hora por dia, ela vai durar muito mais o cara que é numa empresa que fica 10 horas por dia ligado, tá? Então, essas relações são importantes. Então, eu sou o Bruno Eletricista, indiquei o cliente João para comprar 10 luminárias 30 por 30, 24 watts, 3.000 kelvins e 20 lâmpadas bulbo 9 watts, 3.000 kelvins. Até aí, beleza. Nisso, o João vai até uma loja de iluminação, vai numa elétrica, vai no home center e solicita o material para o vendedor. Aí existem alguns caminhos. Pode ser que o vendedor vai direto, pega a marca que ele bem entenda e separa o material para o cliente. Nisso, o João leva o que o vendedor entregou a ele. O que temos de possibilidade de falhas aqui? O cara ia ter que perguntar a temperatura de cor. E normalmente, quando você vai numa elétrica, o cara vai te dar uma 6.500K, brancona. O vendedor tem que perguntar qual que é a temperatura de cor. Mas será que é fácil jogar a resposta só para o vendedor? Será que nós, na posição de eletricista, indicando a luminária para o cliente, a gente também não teria que especificar mais? Qual que é ideal? E debater um pouco com o cliente esse antes. Pô, eu vou te colocar uma luminária
3.000 kelvins para trazer um aconchego. Vou indicar uma luminária numa temperatura neutra para o seu escritório, como o Oliver ali perguntou. Pô, aí, ó, mais uma dica, Oliver. 4.000 kelvins é uma temperatura que eu uso bastante, porque ela pega ali no ciclo circadiano. Pô, você vai ter argumentos ali. Então, o ciclo circadiano a maior parte do dia, 4.000 kelvins. Então, se for para escolher uma, acho que é a mais adequada, que 6.500K muito branco pode estressar o funcionário, muito amarelo pode dar sono. É uma argumentação, uma linha de raciocínio. Mas o vendedor talvez não faça essa pergunta para o cliente João. E aí, nisso, eu tenho a resposta de especificar a tonalidade que vai ficar, se essa tonalidade vai ser a luz amarela, 2.700, 3.000K, se vai ser neutra, 4.000K, 4.500, vai ser branca, 6.500K. Isso é chamado de temperatura de cor. Eu tenho que saber se essas lâmpadas ou luminárias emitem um bom pacote de luz. Nisso eu preciso saber quantos lumens a lâmpada emite. E esses lumens representam a quantidade, o pacote de luz que sai da lâmpada da luminária. Então, nisso a gente consegue comparar a qualidade, que você vai ver o pacote, você vai comparar com outras marcas, então você vai estar lá no display. Vamos dizer que você está numa loja que é um home center, aí você vai ver 3 marcas. Então você tem a marca, eu estou com a lâmpada, filamento aqui, mas vamos imaginar que seja filamento. Aí eu pego essa lâmpada, e aí eu tenho outra marca que tem 2 lâmpadas, mesmo modelo, mesmo formato, tudo igual. Beleza, aí você olha aqui, você fala, essa aqui consome 2 watts. Aí a do concorrente consome 3, a do concorrente consome 2 também. Aí você vai olhar quantos lumens. Essa aqui emite 300 lumens, a outra 300 e a outra 250, por exemplo. A de 300 eu tenho uma equivalência ali de 100 lumens por watt, a outra ali 250 por 3 já vai ter um pouco menos, e essa aqui ela está mais eficiente porque eu tenho os mesmos 300 lumens, só que consumindo 2 watts. Eu estou acima de 100 lumens por watt, então ela é mais eficiente. Aí você vai olhar outro parâmetro, aí você olha na embalagem, você vai ver garantia, né? Vai ver mais algumas informações, fator de potência, tudo isso conta. Olha ali, compara a caixinha. É legal, você faz esse comparativo e, claro, se você conhecer a marca, acho que você também tem segurança nisso. São dados importantes. Então, pegando um exemplo aqui, se eu tenho uma lâmpada, uma bulbo, essa bulbo lá que eu dei no exemplo, 9 watts, e aí essa bulbo X consome 900 lumens, ela tem uma eficiência a cada 1 watt de 100 lumens, né? Então, 100 lumens por watt, a gente usa esse jargão aí para falar da eficiência do LED. Considerado bom, de 100 para cima é considerado muito bom essa relação, tá? Quando a gente tem 90, 80 para baixo, já são considerados LEDs com menos eficiência. A gente até tem algumas coisas em filamento com LED abaixo de 70, mas são lâmpadas mais decorativas, menos eficiência. Você vai ver o fator de potência 0,6, 0,7, tá? Quando você pega uma lâmpada com 0,9, tá chegando próximo do 1, elas são mais eficientes. Então, eu posso pegar a mesma lâmpada com 9 watts e ela emitir 720 lumens. Ela tem uma eficiência menor, então ela vai ter, nesse caso, 80 lumens por watt. É um parâmetro. Então, aí com relação a essa questão do fluxo luminoso, as luminárias ou lâmpadas emitem. E existe ainda uma outra situação possível, né? Você pode comprar uma luminária 30 por 30 que te promete entregar 1.000 lumens, dando um exemplo aqui. E aí, quando você instala, digamos que passou um tempo ali, uma semana, ela está emitindo 800 lumens. E aí, depois de mais tempo ainda, de uns 6 meses, 3 meses, ela começa a emitir 600 lumens. E aí, o que acontece? Você começa a ver, depois de um tempo, a peça acesa, mas você não está vendo a luz iluminar o ambiente. Isso pode acontecer. Existem empresas que eles acabam dando uma carga no LED, a qualidade é inferior. Normalmente acontece isso em alguns painéis, tá? O painel, para quem não sabe, basicamente é a fita de LED em volta na borda do painel. Existem alguns painéis bacanas. No geral, eu prefiro placa. Ela tem uma dissipação de calor melhor, a durabilidade, mais fluxo luminoso, né? Então, pode acontecer, tá? Essa questão de luminárias perdendo fluxo luminoso. E aí, vai de novo. Vai lá, você instalou a luminária e vamos dizer que seja um estabelecimento comercial, pede que no resultado final você tenha no mínimo 500 lux aqui na mesa de trabalho. Beleza. Se você tem uma luminária que você coloca e vai perdendo fluxo muito rápido, o LED, ele tem, de acordo com a LM80, perder 20% do fluxo dele ao longo da vida. Quando a gente vai falar de projetar, eu sempre falo para colocar também 20% a mais aí, considerando esse fluxo total dos lux, que é o que você tem que medir ali com o luxímetro no final.
Isso mais para ambientes comerciais. E a gente pode pegar esse conhecimento que está na norma, 8995-1, traz para a residência pensando no local, o escritório da residência. Então é legal você trazer esse conhecimento, apesar de na residência não solicitar a norma para você, você pode usar o conhecimento da norma para trazer e você traz uma maior eficiência. Então a gente quer trazer aqui mais informações, mais conhecimento, para que você tenha uma mais bagagem, argumentação para com o seu cliente. Isso vai trazer confiança para ele. Uma das coisas que eu fiz aqui, escrevi aqui para lembrar, além da garantia que foi o primeiro item que eu comentei aqui, a marca, para mim, no nosso mercado faz diferença. Quando você fala aí de mercado de iluminação de qualidade, para mim faz, tá? Eu acho que não no sentido assim de, porque a marca tá bombada na rede social e tal. Não, a marca, assim, quando a gente fala empresa de marca, a gente vai ter uma chancela que a empresa consegue dar, por exemplo, 2 anos de garantia, que ela tem um histórico, que ela não tem um ano de mercado. Tem muitas empresas, tá? Escutem aí, né? Às vezes vocês não sabem, para mim é uma situação comum até. Muitas empresas, inclusive, instalando aqui em São Paulo, então, como eu estou em São Paulo, a gente tem mais próximo isso, instalando aqui no Brás, na Moca, região aqui da Zona Leste, no centro de São Paulo, 25 de março, Santa Efigênia. Então, tem pessoas, nada contra, o mercado é aberto, tá? Então, muitas vezes essa empresa não tem nome.